Hoje eu queria começar, durando aí todos os domingos de maio, muito legal o Davi já ter lembrado que maio acho que tradicionalmente na nossa cultura, o mês da família. E eu fiquei pensando e orando, e aí discerni que a gente precisava ter uma série de reflexões sobre a família. E eu já te convido a se fixar no título da nossa série. A nossa série chama-se, ou tem por título, o seguinte: Conselhos para uma família do século XXI. Conselhos para uma família do século XXI. E para você entender os aspectos, e assim, como é que essa série vai acontecer aqui, essa série de reflexões, eu preciso te dizer algumas coisas. Eu estou me esforçando para que em cada episódio eu dê os conselhos mais simples possíveis. Os conselhos mais, eu até diria, óbvios possíveis. E eu estou fazendo todo um treinamento interno para que os conselhos que eu possa compartilhar aqui com você, eu prefiro a expressão compartilhar os conselhos ao invés de dar o conselho. Eu queria que você pudesse entender que eu quero muito dizer para você aquilo que você já sabe. Eu só queria reavivar, olha que palavra bonita, eu só queria reavivar dentro de você aquilo que eu tenho absoluta convicção de que você já sabe. E então, pessoal, aqui vai o nosso primeiro episódio. Lembra, né? Conselhos para uma família do século XXI. Detalhe importante. Por que família do século XXI? Porque é exatamente o século que a gente está. E eu não sei se você já notou, mas via de regra, existe uma certa visão de que tudo aquilo que é moderno, tudo aquilo que é pós-moderno, tudo aquilo que é mais novo, parece destruir as coisas do passado. Parece que as coisas novas, a maneira como a sociedade se organiza nos dias de hoje, as alterações e mudanças que têm acontecido, parecem que são todas ruins. Não é verdade. As sociedades modernas, o tempo que a gente está vivendo, o século XXI, trouxe muita coisa de ruim em comparação às sociedades antigas. Agora, quero te dizer uma coisa, trouxe muita coisa de boa, de bom para cada um de nós. E aqui vai algo que eu quero celebrar hoje, aqui nesse primeiro episódio, que eu quero falar com os pais do século XXI. Sim. Cada domingo os episódios têm o seguinte título: se a série chama-se Conselhos para uma família do século XXI, o episódio de hoje esse conselho é para os pais. Gente, nós homens, ao longo de milênios, a gente vem sofrendo, e graças a Deus que isso está mudando, especialmente o século XXI é uma prova disso, mas ao longo de muitos anos, diria mesmo de milênios, nós homens sofremos um enrijecimento. Quando digo a palavra enrijecimento, sabe qual é a imagem que me vem à mente? Sabe talvez um material, um couro. E esse couro, ele é flexível, mas sob forte luz do sol e o próprio desgaste do tempo, ele vai se tornando mais inflexível, duro, enrijecido. Eu detecto que ao longo de muitos milênios de história, nós homens sofremos um endurecimento, sofremos um enrijecimento. Do que eu estou falando? Se você lembrar do tempo quando os seres humanos eram caçadores-coletores, eram nômades, viviam nas cavernas, você certamente, ao lembrar deste tempo, também recordará que o homem era que saía para enfrentar a caça, abatê-la e trazer para casa para toda a família.
A mulher ficava, aspas, em casa. Claro que essa divisão não é tão simples assim, as coisas não aconteciam de maneira tão divididinha assim, mas importante dizer, só para simplificar o raciocínio, que desde os tempos mais imemoriais, desde a fundação da humanidade, você já vê o homem sendo esta figura convidada, aí agora já vai a palavra, convidada à provisão. É convidada à força. O homem sai de casa, enfrenta a fera, diante da besta, diante da caça para alimentar a sua família, não pode fraquejar. O homem sai de casa, e ao sair de casa e enfrentar os bichos aos quais mataria para alimentar a sua família, não tem tempo de falar das suas emoções. E se eu e você achamos que de alguma maneira a gente não herda estas forças geracionais, nós estamos muito enganados com relação a isso. E aí, teve um outro período na história onde esse enrijecimento foi maior. E eu já ia me esquecendo. O que é esse enrijecimento? Eu chamo esse enrijecimento de enrijecimento vocacional. Eu acho que talvez ainda eu esteja sendo muito obscuro, muito enigmático. Pois então lá vai. O que eu quero dizer é que nós homens ao longo da história, sofremos um enrijecimento, uma certa determinação para achar que a nossa vocação nesse mundo é a vocação para a provisão. E por isso eu estou dizendo que desde o tempo das cavernas você já tinha isso. E mesmo depois, quando a gente domesticou plantas e animais, a revolução agrícola aconteceu e tal, mesmo depois de tudo isso, eu ainda quero te dizer que o antigo caçador, que não precisava mais sair para caçar, porque agora já plantava e domesticou o animal, o antigo caçador agora se torna guerreiro. Aquele que vai defender com os exércitos ou com os grupos bélicos a aldeia, a cidade, toda uma comunidade, a sua família. Observa os grandes arquétipos que estão na nossa descendência. Ou é a figura do caçador-provedor, ou é a figura do guerreiro, daquele que não pode demonstrar misericórdia, daquele que é aquele que provê, que entrega o resultado. Sabe qual a consequência disso? Por favor, preste atenção. Sabe qual é a consequência desse enrijecimento vocacional? Da gente achar que nós, homens, estamos nesta vida ou para prover, ou para ser guerreiros. Sabe qual é a consequência disso? A consequência mais direta disso é que nós homens, a gente só aprendeu a amar pela via da efetividade. Sabe o que é efetividade? É acordar cedo, é trabalhar, é prover, é sair de casa, é prover, é olhar para a sua família e dizer, eu tenho que trazer o sustento para casa e tal. E sabe o que mais? Eu presto aqui uma homenagem aos muitos pais ao longo da história, que se mataram, alguns atrás de um balcão num comércio, outros não tendo sequer o privilégio de ter uma pequena loja, mas na rua, se mataram para dar o mínimo de sustento e, em alguns casos, de educação para a sua família. Sabe o que eu tenho a dizer para estes pais, para estas pessoas que trilharam esse caminho? Eu tenho a te dizer, se é que você vai me ouvir, eu tenho a te dizer que eu tenho uma enorme admiração por todos os homens que entendem que amar passa pela efetividade, passa por ser efetivo, passa por ser provedor, sim. Há momentos em que temos que ser caçadores, sim. Há momentos que temos que ser guerreiros, sim. Mas sabe qual é o problema disso? E graças a Deus que o século XXI está nos ajudando a ampliar essa visão. É que caçadores, guerreiros, pessoas preocupadas o tempo todo com prover, elas se esquecem. Por favor, grava o que eu vou dizer. Elas se esquecem, ou elas não sabem, que o amor de um pai para um filho é como um pássaro de duas asas. Pensa, você já viu um pássaro tentando voar com apenas uma das asas? Ele vai conseguir fazer isso,
mas o seu voo será rasteiro. Será, eu diria, um voo muito instável. Sabe por quê? Porque uma asa só não faz o pássaro voar de maneira estável e confiável. O amor de um pai para um filho tem duas asas. A primeira asa é a asa da efetividade. Essa asa de dizer a provisão, de entregar, de correr atrás. Parabéns. Acontece que o amor de um pai para um filho não só tem a asa da efetividade, tem a asa da afetividade. Por favor, grave essas duas palavras. Efetividade e afetividade. O amor efetivo é aquele que faz, é aquele que corre atrás, é aquele que provê, é aquele que, como o próprio nome diz, é efetivo. O amor, ou a face afetiva do amor, diferente da face efetiva, a face afetiva tem a ver com os afetos. A face afetiva tem a ver com a palavra generosa. A face afetiva tem a ver com o homem, com o pai, entrar em contato com seus próprios sentimentos. A face afetiva tem a ver, por favor, preste atenção nisso aqui, a face afetiva do amor de um pai para com um filho tem a ver, sabe com o quê? Tem a ver com beijo e abraço. Eu estou fazendo esta reflexão, mas eu queria dizer que um ponto central dela é a tão conhecida história que Jesus contou. Se você chegar depois desse vídeo, não precisa fazer isso agora, mas se você se interessar por abrir Lucas capítulo 15, você vai ver que Jesus pintou de maneira muito especial imagens a respeito de quem era o Deus dele, de que Deus ele estava vindo anunciar. E em Lucas 15, ele conta a sua mais famosa história. Adivinha? Uma história de um pai com 2 filhos. Você certamente conhece essa história. 2 meninos, um que fugiu ou que saiu de casa e foi se aventurar, cheio de tédio da casa paterna, foi se aventurar. E o curioso dessa história de Jesus é que não existe a presença da mãe. E eu gosto disso, e você vai entender por quê. Porque naquela casa era o pai e os 2 filhos. Um vai para longe da casa do pai. E não só para longe da casa do pai, para longe do coração do pai. Eu mergulho na imaginação e te convido a mergulhar comigo. Você pode imaginar as noites insones daquele pai. Por onde andará meu filho? O que ele está fazendo agora? Ele tem o que comer? Ele está passando frio? Quais são as suas perguntas? Quais são as suas angústias? Será que um dia ele vai voltar? Será que ele saiu daqui, de perto de mim, da nossa família, de maneira definitiva? Será que isso é só uma fase? E se for uma fase, poderia pensar o pai, que estragos isso poderá causar na vida dele? Que consequências essa aventura poderá trazer para toda a sua existência? O fato é que, mergulhando na imaginação, o pai esperou pelo retorno do filho, mergulhando na imaginação, todo dia. E a sensação que me dá, e o poeta, o artista, Gerson Borges, me ajuda a imaginar isso, a sensação que me dá é que aquela casa, o pai tinha uma varanda. Eu imagino assim, uma fazenda e tinha uma varanda. Sabe aquelas casas onde a varanda quadricula, circula a casa toda? E eu imagino o pai sentado numa cadeira de balanço, tomando um café, e no seu rosto, tatuadas na sua face, as muitas angústias, porque o filho ainda não havia retornado para casa. As muitas dúvidas, se um dia o filho retornaria para casa. E aí,
De segunda a segunda, o pai, supostamente, às 5 da tarde, sentava no alpendre com um café, olhando para o horizonte, anseiando ver o seu filho. Eis que um dia em que talvez ele já tivesse com as esperanças abaladas do retorno do seu filho, eis que um dia ele olha no horizonte e vê uma silhueta, um desenho que parecia o seu filho. E você pode imaginar, a respiração do pai se acelera, as mãos tremem na caneca de café, e o pai começa a conversar consigo mesmo: será que é ele? Será que é meu filho? Será que é meu filho? E é muito importante a gente perceber que quando a gente está vivendo um turbilhão emocional, a nossa respiração, ela é um dos sintomas que mais refletem as flutuações que estão dentro da gente. E aí eu imagino a respiração ofegante do pai, a mão tremendo, e o menino começa a chegar, a voltar. E quanto mais próximo ele está, mais o pai se anima e mais injeta esperanças nas suas veias existenciais. E aí, quando o pai tem a certeza visual de que era o filho, por favor, eu te peço, não deita hoje sem ler essa história. Abre a tua Bíblia. Ou, se você não tem Bíblia, pesquisa, bota aí Google, Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, que não, a história do pai amoroso. E aí, você vai ver uma coisa fantástica, que parece nos passar despercebido. Sabe o quê? Que a história de Jesus nos informa que quando o filho chega perto, o pai levanta. Olha que coisa, o pai corre na sua direção. E você sabe o que o pai faz? Vejam, lembrem que essa história que Jesus conta era para revelar quem Deus é. Portanto, Jesus estava desenhando na história quem Deus era. E Jesus podia passar esse detalhe, mas ele não faz isso. Ele diz que o pai levanta, corre, abraça e beija o seu filho. Veja só, o pai abraça e beija o seu filho. O pai da história de Jesus e, por consequência, o Deus a quem Jesus estava anunciando, não era um Deus somente efetivo, não era o Deus que entrega o resultado, não era o Deus que abençoa, não era somente o Deus que resolve problemas. O Deus a quem Jesus, inclusive, chamou carinhosamente e afetivamente de paizinho, era um Deus que abraça e beija. E há um detalhe histórico para você entender o quanto esta história pode ter escandalizado os ouvintes originais de Jesus. Naquela época, era vergonhoso um homem de respeito correr em público. Jesus pinta um pai tão sensível e tão afetivo que, ao ver o seu filho de volta para casa, deve ter pensado: as favas com as convenções sociais, as favas com as tradições, meu filho voltou para casa. Ele vai, a minha imaginação pinta o quadro com as suas vestes esvoaçantes, abraça e beija o seu filho querido. Se você um dia está pensando em ser pai, esse conselho que eu vou te dar é para você. Se você é pai de crianças pequenas, esse conselho que eu vou te dar é para você. Se os seus filhos estão na adolescência e na juventude, esse conselho é para você. Se os seus filhos já saíram de casa e te deram, olha que expressão ruim, né? Me dar um neto, né? Mas assim, se eles têm filhos e filhas, e você já é avô, portanto, diz-se, né, que ser avô é a oportunidade que a gente tem de corrigir uma porção de coisas que a nossa paternidade
não nos permitiu fazer por falta de maturidade e de sabedoria. Seja qual for a tua fase de vida na relação paterna com seus filhos, eu até diria com seus netos e netas. Seja qual for. E eu ainda quero ampliar mais. Se você não tem filhos biológicos, mas quem sabe você sente a vocação de educar e de influenciar alguém nessa existência, de moldar alguém, escuta o conselho que eu vou te dar. Nunca deixe que a tua relação com seus filhos e filhas seja apenas uma relação efetiva. Nunca permita que na luta para prover, você esqueça de ser. Nunca esqueça que, sim, efetividade é uma face do amor, é uma asa do amor, mas sozinha jamais vai produzir voo. Não deixe jamais, em nenhuma fase da vida, de dizer aos seus filhos o quanto você os ama. Não abra mão do carinho, não abra mão do abraço, não abra mão do beijo. E se você de alguma maneira já faz isso, eu quero te dizer que coisa linda que você faz. E quero dizer mais. Eu lembro na minha história muito pouco, meu pai foi uma pessoa muito pouco afetiva. E, por graça de Deus, eu intuí e introjetei a percepção de que quando eu fosse pai, eu nunca permitiria que eu não fosse um pai afetivo. Até porque, do interior da Bahia, de onde eu venho, a família clássica, sabe como é que era? O pai era o provedor, a mãe não trabalhava, e na hora de pedir dinheiro, a gente pedia o pai para sair, mas na hora de conversar sobre o coração, a gente ia para a mãe. Não à toa, a nossa religiosidade, inclusive, projeta isso, né? Se notadamente os nossos irmãos católicos e católicas projetam a figura tão forte de Maria na obra de Ariano Suassuna, lembra? Né? O juízo final, e ali está Jesus e Deus sendo um pouco mais duro, e Maria, Fernanda Montenegro, fazendo o papel daquela mediadora, da figura da afetividade. Sabe por quê? Porque essa é uma projeção sociológica do que acontece aqui, ou do que acontecia. Ah, meu pai, eu me lembro porque ele me deu tudo, ou fez de tudo, para que eu tivesse uma vida minimamente confortável. Mas foi com a minha mãe que eu contei a minha primeira decepção amorosa. Foi com a minha mãe que eu falava das minhas tristezas. Pois eu quero te dizer que graças à revolução que a gente está vivendo no século XXI, esse modelo de família, ele vai ficando cada vez mais para trás. E eu vou te dizer por quê. Porque a família tradicional não está acabando. Não é culpa das mulheres que saíram de casa para trabalhar que existam problemas com os filhos. A gente precisava sepultar definitivamente esse equívoco e essa ideia. Olha que coisa interessante. Hoje, sabe quem é que provê? E que coisa boa que o século XXI nos trouxe isso. Sabe quem cuida da provisão da casa? Não é só o homem. Quem cuida da provisão da casa é o casal. Homem e mulher, com as suas inteligências, competências e renda, dividem a provisão. Ora, se homem e mulher provêm sustento para casa, isso abre espaço para que eu, pai, abra mão dessa herança que diz que eu sou o provedor. Abre mão para que eu entenda que na nossa casa, no nosso lar, pais, no nosso lar, a gente deve sempre entender que se as mulheres estão, graças a Deus por isso, nos ajudando a prover a estrutura da casa, isso abre espaço para a gente destruir definitivamente a ideia de que afeto é coisa de mãe. Não, pai. Aqui vai um conselho. Eu sei que você sabe do que eu estou dizendo. Lembra que eu te disse que essa série é uma série de conselhos óbvios? Eu sei, pai, que você sabe disso. Eu sei que você, de alguma maneira, acredita nisso. Por isso, quero te dizer o seguinte. Ainda que os teus filhos encham a paciência. Eu me lembro do meu filho Adalto pequenininho, eu falei, vem aqui. Ele falou assim, já sei, vai falar que eu te amo. Aí eu falei, isso.
Exatamente, eu não quero que você esqueça isso em nenhum momento da sua existência. A pergunta é, ele não já sabia, pelas tantas coisas efetivas que eu provei, que eu fui capaz de prover a ele, ele sabia da minha efetividade, mas eu nunca quis deixá-lo órfão da minha afetividade. O Deus de Jesus Cristo é o Deus que corre, abraça, beija a quem Jesus chama de paizinho. Então, pais, se você não teve afeto, se você tem dificuldade de abraçar e de dizer alguma coisa, eu quero te dizer, ainda é tempo. Começa hoje. Especialmente nesses tempos de pandemia. Especialmente nesses tempos onde a nossa finitude está posta todos os dias diante dos nossos olhos. Especialmente nesse tempo. Não abra mão da sua incrível afetividade. Não abra mão de ser um pai meloso, afetivo, um pai flexível. Vamos lutar contra as heranças que nos enrijecem, que nos interessem. Eu não estou neste mundo para somente prover alguma coisa. Eu estou nesse mundo para dar e receber afeto. E os meus filhos, os seus netos, vão lembrar tanto daquilo que você fez, eu arriscaria dizer, mas vão lembrar mais ainda dos momentos afetivos mais significativos. Porque um dia, eu e você vamos morrer. Pai, a questão é como os nossos filhos se lembrarão de nós. Somente por aquele que acordou cedo e entregou o resultado, ou por aquele que, mesmo chegando em casa, cansado do trabalho, e a mãe também cansada do trabalho, mesmo assim, foi capaz de... Grava. E aí, a gente vai cantar essa canção. Mesmo assim, ele foi capaz de fazer o que a música, o que a poesia diz. Pega teu filho no colo. E, já preparando a gente para os próximos episódios, abraça os teus pais, enquanto eles estão aqui. Porque não é sobre todas as coisas, não é sobre ter que a vida se resume. É simplesmente sobre ter dentro da moldura do ser. Que inspiração o Deus de Jesus Cristo, que diz, vem cá, eu te abraço e eu te dou um beijo. Hoje, o conselho é para os pais. Domingo que vem, o conselho é para as mães.